afirmou. Ah, você já está fazendo outra pergunta. Não, a mesma. Estamos duas fases. Duas fases. O problema é se for o aprendizado, né? Não simplesmente decorou, porque a gente está decorando, né? Duas fases? Por exemplo, eu tenho 3 figuras. Eu quero uma maçã, uma laranja e, sei lá, abacaxi. Tá. Aí vai trocando. Abacaxi para direita. Onde está o abacaxi? Vai olhando. Está mudando. Até onde gravou o abacaxi mesmo, não é a maçã. Aí, resultado final. Então, positividade para fazer animais. Nunca volta nesse primeiro. Volta, aí a gente chama de programa de manutenção, é muito importante. A gente esquece, a gente deixa de trabalhar. Então tudo que dominou, a gente tem que ter anotadinho que dominou e de vez em quando ir lá e fazer de novo. A gente chama de programa de manutenção, perfeito. Diga lá. Só fiquei numa dúvida como implementar esse método. Esses blocos são blocos físicos com ordem, onde as instruções são coisas visuais, fotos? Não, bloco é maneira de dizer, é só uma divisão de instruções. Uma divisão de instruções, pode ser falado. Não é um bloco físico, o bloco é uma metáfora, vai. É porque quando o senhor falou colocar na mesa, eu fiquei um pouco em dúvida. Ah não, porque eu já estou falando mais geral. Colocar na mesa já é o pareamento. Ah, sim. Tá. O senhor está dizendo são turnos de execução. Cada turno eu falo 5 instruções e uma ordem aleatória. Isso. Conjunto e ordem aleatória. Não exatamente. Mas está perfeito de pensar isso porque eu não especifiquei. Você me lembrou de falar outra coisa. Esse cara eu vou contratar ele. É a segunda vez que ele fala uma coisa importante. Cada bloco você vai apresentar 20 vezes. Ou seja, você vai apresentar o bloco 1 de instruções, que tem 4 instruções com sentido e uma sem sentido, e você vai apresentar essas 5 instruções 20 vezes, ou seja, 4 cada uma. Depois você vai para o bloco 2 e vai apresentar ele 20 vezes. 4 cada uma também das 5 instruções. Depois você vai para o bloco 3 e vai apresentar, entendeu? Esse bloco ele tem 5 instruções, e essas instruções eu apresento 20 vezes com ordem trocada. Perfeito. É isso aí. Qual é o seu nome mesmo? Felipe? Vou te contratar, Felipe. Felipe só tá me dando os toques aqui. É porque, na verdade, eu quero mais falar de comportamento de falante. Tem um outro slide que isso está escrito, mas aqui não tá mesmo. Foi bom que você me lembrou. Aqui, gente, o autor, o Glier, no livro dele, ele fala... Eu já fiz esse programa com uma menininha e deu super certo, foi fantástico. E ele fala que o objetivo final é que a criança seja capaz de seguir 20 instruções em 40 segundos. Se vocês fizerem a conta, é uma instrução a cada 2 segundos. Eu chamei um amigo meu que trabalha com terapia ABA também e falei, você não consegue fazer isso. 20 instruções em 40 segundos. Ele, consigo. Eu falei, não consegue. O Greer viajou nessa informação. Vamos tentar? Ele, vamos. Fiz uma sequência de 20 instruções simples e botei para ele fazer. Ele fez em 38 segundos. E errando no meio. Tipo, comecei a ser, tem que ser rápido, né? Então eu falava, levanta a mão, ele levantava o pé, deu umas confundidas lá. Mas fez em 38 segundos. Ou seja, eu acho um pouco irreal 20 e 40 segundos, mas com adultos dá, pelo menos. Mas a ideia é que a criança aprenda a seguir essas instruções de forma bem rápida. E depois que ela aprendeu cada um dos blocos de forma independente, a gente começa a misturar os blocos. O 1 com 3, o 2 com 4, depois o 1 com 4, o 2 com 1, com 3, e depois os 4 de uma vez. Mas sempre começando a ensinar com ajuda física, depois ajuda leve, depois sem ajuda. Ok? Nunca ajuda gestual na instrução, nunca. Não tem fase de ajuda gestual na instrução. A ajuda leve já vai direto para sem ajuda. Tá, e se a criança não conseguir completar esses programas? Isso a gente não sabia o que fazer até pouco tempo atrás. Já faz uns anos que a gente sabe, mas até uns anos atrás a gente não sabia o que fazer. Hoje que a gente tem mais clareza dessa questão de procurar pré-requisitos. Então, se a criança não foi capaz de seguir esses 6 programas de atenção, de fazer o segmento de instruções simples e depois de fazer esse protocolo, a gente tem que pensar o que pode ser problema. E a gente começa a fazer os programas alternativos, os programas que são mais básicos.
Um deles é o rastreamento visual com os copinhos, como eu falei para vocês. Então a gente começa com um copinho e não dá giro nenhum. Depois 2 copinhos e dá um giro. Depois 3 copinhos e dá um giro ou 2. Depois 4 copinhos e dá 2 giros ou 3. Aí acabou. A criança já deve estar olhando bem. No programa de copinhos a gente nunca dá ajuda. A ajuda já é o pouco giro, já é a gente aumentar a dificuldade gradativamente, tá? Então já falei do rastreamento visual. O pareamento de identidade entre todos os sentidos é semelhante ao pareamento de identidade visual, mas a gente vai fazer olfativo, auditivo, gustativo, tátil. Por exemplo, no tátil a gente coloca 2 coisas bem diferentes dentro de um saco, e no outro saco tem o estímulo que a gente quer que a criança faça o pareamento. Então ela põe a mão dentro desse saco, sente lá o estímulo e põe a mão dentro do saco onde tem os outros 2 e pega aquele que é igual ao primeiro. Isso é o pareamento tátil. Ela só pode acertar com base no toque dela, tá? Com o olfativo semelhante, a gente vai pôr um potinho, tudo da mesma cor, alguma substância com cheiro forte, e depois em outros 2 potinhos ela cheira o primeiro, cheira o segundo, aí cheira de novo o primeiro e tem que apontar para o potinho certo, tá? Esse é o pareamento olfativo. Visual vocês já sabem como é que é. O auditivo a gente faz com os botõezinhos, e cada botãozinho emite um som diferente. Então ela aperta o primeiro botãozinho e fala bola, aí ela aperta o botãozinho que está na frente dela e não fala nada, aperta o segundo botãozinho e fala bola. A gente aperta o nosso botãozinho de novo, bola, e fala agora é sua vez. Ela tem que ir lá e apertar o botãozinho que fala bola. Esse é o pareamento auditivo. Então ela tem que dominar pareamento entre todos os sentidos o mais rápido possível, ok? Esse aqui eu já falei, já até apresentei como é que faz direitinho, que é o condicionamento de vozes como reforçadores. Tá, e aí, depois dessas habilidades de ouvinte básicas, dominou aquelas instruções, já faz os pareamentos bonitinhos, está na hora de ensinar a criança a falar, que é o grande chance. E aí, gente, eu tenho que contar para vocês uma estatística muito ruim, mas que é uma realidade, infelizmente. Tem algumas pessoas com autismo que, mesmo que atinjam um bom nível de funcionamento, consigam ser independentes e se comunicar, talvez nunca cheguem a se comunicar vocalmente. Então, em alguns casos, a gente tem que usar sistemas alternativos de comunicação, tá? E aí, eu aposto que é mais um limite da tecnologia atual no mundo do que o limite das crianças. Mas tem crianças, tem adolescentes, tem adultos que ninguém consegue ensinar a falar vocalmente. Não quer dizer que essas crianças nunca vão aprender. Talvez daqui a alguns anos desenvolvam tecnologia que permita isso. Mas todos os autores, do mais fraco ao mais forte, dos caras que inventaram as tecnologias atuais, todos concordam que tem crianças que não vão falar. Isso não significa que a gente tem que desistir. Quando eu tenho crianças já mais velhas, de 10, 12 anos, que ainda não falam nada, eu ensino comunicação alternativa, mas eu continuo tentando ensinar ela a falar. Tá? Ou seja, a gente não desiste, mas não fica esperando para sempre também. A gente tem que ensinar a criança a se comunicar, tem que ensinar o indivíduo a se comunicar. Ou seja, se for o caso, vão para uma comunicação alternativa, mas eu sugiro que vocês nunca abandonem a comunicação vocal. Tem um garotinho que eu comecei a atender, ele estava falando as primeiras palavrinhas dele aos 11 anos. Hoje ele fala, ainda tem um monte de dificuldade. Quando eu cheguei, ele já estava falando as primeiras palavrinhas, então não fui eu que tirei. Eu cheguei, ele tinha 12 anos, mas ele começou sozinho com 11 anos. Hoje ele tem 13 e está falando uma porção de coisas, ou seja, não dá para desistir. Mas a gente não pode esperar também, ok? Celular, falar? Aquele celular, lá na aí você aperta igual aquele é tipo um PEX. Só que na hora que aperta, por exemplo, maçã. Aí vai falar maçã. É para estimular? Eu não sei se estimula, não sei se tem pesquisa sobre isso. Eu sei que o próprio PEX acaba estimulando a fala, então eu imagino que esse estimule também. Oi. Eu tenho uma aluna que ela fez fonoterapia
mais de 10 anos. Teve desenvolvimento nenhum. Agora nós estamos começando a introduzir o PECs, né? Só que tem hora que eu não sei se é delírio meu, tem hora que eu acho que ela está começando a querer falar algumas palavras. Mas aí ela vai completar 20 anos agora. E outro dia estava ali, quando o bebê fez cocô. Então eu não sei se isso é sonho meu. Não, acho que é não. Eu acho que o PECs estimula a linguagem vocal. Então pode. Não, acho que pode não ser viagem não. Não sei porque eu não tô lá. Não, Laura, começou a vir. Então eu fico, gente. Talvez ela esteja começando alguma coisa. Ela tá usando o PECs direitinho já? Não, ela tá na fase 1 ainda. Tá naquela troca de ficha. Tá. Sabe? Sei. Com desenho. Sei. Mas pode ser que não seja viagem não. Não sei porque eu não tô lá, né? Mas o PECs tende a fazer. Tem uma intervenção clássica de um garoto com mais de 20 anos que começou a falar com 20 e poucos anos. Ninguém tinha ensinado direito até então. Aí quando começava a ensinar direito ele aprendeu. Olha que coisa. Com 20 e poucos anos. A minha irmã, ela tem 3 anos, ela ainda não fala não, mas colocaram ela na escola, né? Aí um dia desde de madrugada ela contou até 10, assim, sozinha. Maravilha. Mas por enquanto ela só conta até 10, mas só quando quer. E às vezes fala papai e mamãe. Já é um ótimo começo. Muito bom começo. Sem dúvida. Pode fazer quantas você quiser, Cláudio. Só espera um pouquinho. Não vou nem responder essa pergunta porque eu não sei, tem que botar para avaliar. É possível te falar assim. Mas não é um comportamento típico, então tem que botar para avaliar. O mais cedo possível. Fala, Cláudio. Professor, é o cara aí. Não é para tanto, Cláudio. Mas o comportamento é, não tá à toa, né? Então, no caso do Asperger, é um cara, é um autista diferenciado, né? Que assim, acho que deve ser 1% deles que tem a capacidade de se lógico, de ler até uma lista telefônica, porque alguns estudos que mostram isso. Esse desenvolvimento de fala dele, trabalhar com ele na psicologia, ele consegue também desenvolver mais rápido. Sim, consegue. É muito mais fácil trabalhar com Asperger. Eles têm outras limitações, mas é muito mais fácil, porque geralmente eles já têm uma boa compreensão. Você já pode conversar com eles em outro nível, né? Eu já vi a evolução, fala assim, né? Trabalho com PECs, nunca pode existir totalmente. Eu já vi formar frase. O problema assim, não verbalmente, ele não consegue formar um diálogo. Não conversa, mas ele não ele produz, ele pede bastante. Duas, 3 palavras, eu já tenho que formar uma frase, mas uma frase bem curta. Eu já consigo ver assim, fazer um comentário assim. Autista? Uma evolução grande na fala. De autista? Já. Eu tenho um clientezinho que eu atendo ele desde que ele tinha 1 ano e 10 meses. Hoje ele está com 4 anos. Ele fala frases completas já. Ele ainda não conversa. O intraverbal, como eu falei, é muito difícil. Mas ele fala frases completas e compreende tudo. Não tem mais estereotipia, ele tinha bastante. Mas foi um trabalho intensivo durante 2 anos e pouco, entendeu? Mas ele fala frases completas, como por favor, obrigado, tchau, e eu quero tal coisa, por favor, tio Robson. Então ele fala bem direitinho. E porque a gente enchia o saco dele. Antes, ele gosta muito de usar o computador. E antes ele falava, quero ligar o computador. Agora a gente é chato. A gente fala, ele pede, quero ligar o computador, a gente liga. Quero ligar o monitor, a gente liga. Ele fala, eu quero o mouse, a gente dá o mouse. Eu quero o teclado, a gente dá o teclado. Então a gente sempre encheu muito o saco dele. E hoje ele fala... Mas não saiu de 3 frases, né? Nesse caso não. Mas ele fala pro pai dele, papai, empresta o iPhone pra mim, por favor. Eu tenho um exemplo numa questão terapêutica, mas ele fala frases desse tipo.
É assim, ele é meio fissurado em computador. Então às vezes você fala, fulaninho, agora é minha vez de usar o computador. Dá licença pra mim. Quando ele tá de bom humor, ele dá. Senão ele fala, não. Mas ele entendeu perfeitamente, mesmo uma frase complexa. Então mas ele foi um trabalho assim, intensivo. E aí, como ele era pequenininho, foi fácil direcionar as estereotipias e tal. Raramente aparece alguma. Você me lembrou de uma história com Asperger muito engraçada, gente. Que aconteceu no CAIS. Uma amiga minha estava atendendo no CAIS, lá na USP, uma criança com Asperger e estava ensinando metáforas para a criança. Então ela perguntou assim para a criança: fulaninho, o que significa se eu bater as botas? Aí ele falou assim, uma coisa boa. E ela, uma coisa boa? Assim eu não preciso mais vir falar com você.